É preciso que a gente defina o que a gente vai chamar de dados, o que a gente vai chamar de informação e de conhecimento. Primeiro, os dados são uma unidade semiótica muito pequena, normalmente não percebida por nós. Então, em outras palavras, poderíamos até definir os dados como a informação que não foi assimilada por nós. E os dados estão ao nosso redor como sempre estiveram. Por exemplo, a cor das paredes onde você está agora, nesse momento, assistindo essa aula. São um dado do ambiente. A cor da camisa ou da roupa que você está vestindo ou que está me vendo vestir também são dados que falam sobre nós, sobre mim e sobre você. A temperatura do ambiente onde você está nesse momento também pode ser um dado. Ou seja, os dados estão em todo lugar. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui atrás uma janela e vocês estão vendo que lá no cantinho de cá dá para ver ali o braço do meu violão. São dados sobre a minha sala, né? Eu optei por gravar essa aula com pouca luz para direcionar a visão de vocês para mim e não para outros dados. Porque o excesso de dados pode fazer com que a gente tenha um desvio de atenção. Aliás, essa é uma expressão típica de uma teoria de Vygotsky chamada teoria da atividade. É quando a gente desvia a nossa atenção para outras coisas e, portanto, perde em algum momento ou em alguma medida, perde a capacidade ou perde alguma informação importante de um momento, algo desse tipo. Então, é natural que a gente faça recortes para poder aprender o mundo, para poder conhecer o mundo e interagir com ele, tá certo? Então, os dados isoladamente, eles não representam nada. Não tem muito sentido, não tem importância para nossas vidas no dia a dia. Quando os dados começam a ter importância, a gente chama esses dados de informação. E a informação é ela que está presente em todo momento ao nosso redor, influenciando, diferentemente dos dados, ela influencia o nosso dia a dia. Eu posso dar um exemplo para vocês com a temperatura que eu falei agora há pouco. Imagine que no local onde você está nesse momento, a temperatura começa a cair bruscamente. Um dado virou uma informação. Alguma coisa deve estar acontecendo no mundo e você, se não tiver cuidado, você pode estar sob perigo. Caso uma coisa como essa acontecesse, provavelmente você correria para conseguir roupas adequadas para enfrentar o frio e também iria correndo para a internet ou para algum lugar onde você pudesse obter informações sobre o que está acontecendo e por que isso aconteceu, por que essa temperatura está caindo bruscamente. Então, um dado pode virar uma informação ou um conjunto de dados também podem virar uma informação. Basta que tudo isso possa se juntar para lhe transmitir alguma unidade semiótica que lhe seja útil. Como eu falei no início, a gente tem mania de medir as coisas com que a gente lida no dia a dia. E com os dados também não é diferente. A gente costuma medir os dados, sobretudo os dados que se materializam no mundo digital, ou pelo menos os dados que circulam no mundo digital. E eu quero que vocês olhem no slide agora para ver como é que a gente faz isso na prática. A gente mede os dados como bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes e por aí vai.
Você provavelmente já deve ter ouvido bastante falar em gigabytes quando a gente fala de memória RAM. Você também deve ter ouvido falar muito em terabytes quando a gente fala em HDs ou unidades de armazenamento que a gente utiliza hoje em dia. Se você quiser, por exemplo, você pode comprar um HD externo que tenha pelo menos 1 terabyte. Então aí significa que você vai poder armazenar bastante informação que você utiliza no dia a dia. A medida, como eu já falei, dos gigabytes é a medida que a gente utiliza para placas de memória RAM, por exemplo, que é aquela memória que o computador precisa instantaneamente para poder realizar as suas atividades, que cada vez mais, quanto mais elaborado fica o desenvolvimento dos processadores, mais atividades a gente quer que ele faça ao mesmo tempo. Então nós mesmos, nosso comportamento diante do computador faz com que ele cada vez mais tenha novas atividades a serem feitas. Mas depois do terabyte vem o petabyte, depois hexabyte, zettabyte e yottabyte. Isso aqui foi até onde eu consegui pesquisar nesse momento, tá certo? Até onde consegue enxergar o nosso olhar nesse momento que nós estamos. São esses números de dados que vão se tornar informação. Veja, se você pensar somente em números, você não tem exatamente informação. Os números podem até representar dados interessantes, mas que não dizem nada para você. Se você pensar em 100 mil pessoas que morreram de Covid, por exemplo, e se você não conhece nenhuma delas, você pode achar um número alto, mas você não vai ter exatamente a noção de quanta gente morreu de Covid. Se você conhece alguém que morreu de Covid, aquele dado já tem uma outra configuração para você. Se você pelo menos já conhece algum nome. Se você conhece nomes de muitas pessoas que foram tomadas pela Covid, morreram, né, que foram ceifadas, tiveram suas vidas ceifadas em decorrência da Covid, esses dados já ganham um novo significado para você. Se infelizmente entre as pessoas que partiram existem parentes ou entes queridos seus, aqueles dados viram mais do que informação, vão virar conhecimento. Você nunca mais vai esquecer essa crise da Covid, provavelmente. Por mais que as pessoas no futuro, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, esqueçam o que representou ou que representa 100 mil mortes em tão pouco tempo, por uma única causa, para você que experienciou mais de perto uma perda, isso tem um outro significado. Então, quanto mais a gente lida com a informação, quanto mais a gente se relaciona com ela, mais ela se concretiza e mais ela vira conhecimento. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre conhecimento, mas antes eu quero que você pense quanta informação será que existe no mundo. Tem uma universidade que gosta de fazer uma pesquisa, que de vez em quando ela publica uma pesquisa, que pretende responder a essa pergunta. É a Universidade de Berkeley. Não é Berklee College of Music, como é a mais conhecida para nós que somos músicos. É a Universidade de Berkeley, na Califórnia. A Berklee College fica em Boston. A Berkeley College, ou a Berkeley University, fica na Califórnia. Então, eles têm uma pesquisa que pretende medir, de tempos em tempos, quanta informação existe no mundo. Como eu falei para vocês inicialmente, a informação, hoje, ela é tão abundante, mas tão abundante, que a gente não consegue acompanhar. Ela causa um outro problema, que a gente vai chamar de excesso de informação,
que por sua vez gera desinformação. Então, há um outro mito que a gente tem vivenciado na nossa sociedade, inclusive, mas não somente na sociedade brasileira, é o de que pessoas bem informadas ou pessoas muito informadas, elas são pessoas mais aptas a lidarem com os problemas da vida. Isso não é bem verdade. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse site que eu estou mostrando aqui para vocês. Os números em 2019 do YouTube. Eu vou deixar esse endereço para que você mesmo possa depois pesquisar, caso você tenha esse interesse, tá certo? Mas só para dizer que o YouTube é o segundo maior mecanismo de busca do mundo e o segundo site com mais tráfego de dados atrás apenas do Google. Os usuários do YouTube, coletivamente, assistem a mais de 46 mil anos de vídeos a cada ano. Se a gente somasse todos os vídeos que as pessoas assistem no YouTube, daria em um ano, quer dizer, todo esse material, todo esse vídeo que as pessoas assistem em um ano, somaria 46 mil anos. E olha que dados interessantes. 4 vezes mais pessoas preferem assistir a vídeos no YouTube do que em outras plataformas. Os usuários do YouTube assistem a mais de 180 milhões de horas de conteúdo nas telas de Smart TV todos os dias, ou seja, as Smart TVs estão sendo invadidas, digamos assim, pelo YouTube e tem diminuído a audiência cada vez mais da TV aberta e da TV paga. A cada minuto, 400 horas de vídeo são enviadas para o YouTube. A cada minuto. Em um minuto, 400 horas somadas são são feitos o upload para o YouTube. É muita informação. E é claro que você não vai dar conta. Ninguém dá conta. Aquele mito do passado de que quem soubesse mais deixava as pessoas desesperadas para saber muito, aquele mito caiu por terra, porque hoje é necessário que a gente não somente saiba o suficiente, mas que a gente saiba saber, que a gente saiba melhor, que a gente consiga os lugares, que a gente saiba pesquisar. Saber pesquisar é muito importante. Num lugar com tanta informação, o que mais importa na hora da gente ir para... Uma das coisas que mais importa na hora da gente ir para a internet é justamente saber pesquisar. A palavra pesquisa, você já sabe, ela tem o sentido etimológico de procurar. Então é muito importante, se tem muito mais informação, para você achar aquilo que você procura, você precisa saber algumas técnicas, ter algum conhecimento que pode te ajudar a achar aquilo que você está procurando. Note também o seguinte: a 400 horas de vídeo em cada minuto significa que muita gente está deixando de ver as coisas no mundo físico para ver coisa no YouTube. Olha só esse outro dado como é interessante. Os usuários do YouTube são 3 vezes mais propensos a preferir assistir a um vídeo tutorial do YouTube do que ler um tutorial por escrito. Isso é mais uma característica do nosso tempo que a gente não pode ignorar. Eu e a minha geração, pelo menos boa parte da minha geração, nós adoramos o livro, adoramos ler. Só que essa relação é uma relação muito nossa, é muito da minha época. Quando eu era estudante, não tinha YouTube,
Como falei para vocês, a internet chegou quando eu tinha 14 anos. Só quando eu tinha 15 anos é que eu consegui ter meu próprio computador com internet. E naquele momento, o melhor companheiro para quem quisesse realmente ter conhecimento era o livro. Então nós desenvolvemos uma relação diferente da de vocês, por exemplo. A de vocês que eu digo, aquelas pessoas que já são nativas da era digital, né? Eu imagino, e é só realmente imaginação, que quando as pessoas passaram da fase do pergaminho para o livro, como a gente tem hoje, também houve estranhamento, deve ter havido estranhamento. A gente sempre tem um estranhamento quando uma mudança tecnológica muito grande ocorre, porque a mudança tecnológica, ela muda os comportamentos também, ela tem influência no próprio comportamento humano, comportamento da sociedade. Então, hoje a gente vai estabelecer comunicação enquanto professores e professoras com pessoas que preferem ver um vídeo no YouTube para aprender a fazer alguma coisa do que ler um livro, por exemplo. E por mais que pessoas como eu amem os livros, a gente não pode ignorar isso. Eu não tenho controle sobre a marcha da história da humanidade. Então, se a humanidade, por alguma razão qualquer, escolher esse caminho, quem sou eu para poder impedir? Eu lamento que as pessoas não gostem mais dos livros como eu gosto, por exemplo, mas eu também, como professor deste tempo, eu preciso me adaptar para estabelecer comunicação com essas pessoas. E é claro, sempre eu vou querer mostrar como um livro é bom e como, no meu caso, pelo menos eu acho isso mesmo, é muitas vezes melhor ler um livro ou adquirir uma informação no livro do que no YouTube. Mas eu tenho que ter a clareza de que eu não sou o regente do tempo, nem do comportamento das pessoas, e tenho que me adaptar até certo ponto às demandas que a gente enfrenta no dia a dia. Eu estou dizendo isso porque vocês estão em formação e a gente tem que se formar para trabalhar no hoje e no amanhã, não no ontem. Eu costumo dizer, às vezes, com uma certa uma certa dose de sarcasmo, eu admito, que nossa formação, de uma maneira geral, não somente da UFPE, mas a formação, eu diria até que boa parte do mundo, mas sobretudo no Brasil, formação musical, se ela fosse para que nós pudéssemos atuar no século XIX, ela seria perfeita. Só que a gente está sendo formado para atuar no século XXI. As mudanças ocorrem e ocorrem de maneira muito rápida. E a gente precisa dar conta disso. Continuando nessas informações que esse site traz, olha que interessante. Já as principais razões pelas quais os espectadores assistem ao YouTube são para relaxar e se entreter. Vídeos de relaxamento tiveram um aumento de 70% no ano passado. As categorias mais populares do YouTube são comédia, música, entretenimento, cultura pop e como fazer. 60% das pessoas preferem plataformas de vídeo online para assistir programas de TV. Em 2025, a estimativa é de que metade dos espectadores com menos de 32 anos não assinará um serviço de TV paga. Se você continuar lendo esse texto, você vai encontrar também outras coisas bastante interessantes, mas que no momento não interessam para para o recorte que eu quero fazer para esta aula. O que eu quero que você entenda é que você que é um músico, que é uma música, e você que é um professor ou uma professora, vocês vão fazer música e vocês vão ensinar.
E um dos lugares onde existe cada vez mais demanda atualmente é no YouTube. É muita gente querendo ouvir música, muita gente querendo ver música, o que é curioso, muita gente querendo aprender a fazer alguma coisa. A economia é dinâmica. Não dá para a gente querer que a economia se comporte como a gente gostaria que ela se comportasse. Então é importante que vocês entendam que precisam se preparar, inclusive para esse ambiente no YouTube, considerando cuidadosamente a possibilidade profissional que ele permite, para dizer o mínimo. Mas estamos falando de também, quando a gente pensa em 400 horas por minuto, estamos falando também de informação nova que está sendo acrescentada no YouTube. Isso somente no YouTube. Quando a gente pensa em Google, quando a gente pensa em redes sociais, quando a gente pensa na informática como um todo, a gente sabe que está lidando com muita informação.